Bom, meus amigos, muito boa noite. Nós estamos iniciando um outro encontro do grupo de Direito Societário, do grupo de estudos de Direito Societário de Franco Advogados, e hoje é uma honra para a gente que a gente pode contar com a presença, com a participação do professor Erasmo. Eu vou explicar de maneira breve como nós organizamos esse evento. Eu sou Daniel Portugal, eu vou brevemente resumir uma decisão que a CVM tomou há cerca de 10 anos atrás, que é sobre o tema que nós vamos discutir hoje. Sei que estão todos muito ansiosos para que eu passe a palavra de uma vez para o professor Erasmo, mas eu peço que vocês me tolerem apenas durante alguns minutinhos. O professor Erasmo vai fazer uma exposição, pode ficar muito à vontade para falar, em geral, sobre como funcionam os conflitos de interesse nas companhias. Depois que o professor Erasmo terminar a apresentação dele, eu vou fazer algumas perguntas sobre esse tema. Ao final, a gente vai abrir espaço para quem estiver conosco. O Bruno Tostes, por exemplo, que teve aula com o senhor também, acabou de entrar ali. Para as pessoas poderem fazer perguntas, se tiver algum interessado. Mas aí, qual é a peculiaridade? Vocês não têm acesso ao chat. Até vou deixar aqui meu celular de lado para se alguém tiver algum problema. E aí, como é que faz para fazer a pergunta? Tem um ícone ali no canto inferior direito, um triângulo, um quadrado e um círculo. Eu volto nesse ponto depois, tá? Para a pessoa poder fazer a pergunta. Aí clica ali e vai estar escrito assim, perguntas e respostas. É ali. Aí a pessoa clica no perguntas e respostas e vai poder fazer uma pergunta se desejar. Se também não quiser fazer pergunta, não tem problema, tá? Eu acho que é isso. E aí essas perguntas vão ficar para o final. Bom, a decisão da CVM foi mais ou menos a seguinte. À época, a Eletrobras era controlada pela União. A União queria muito diminuir o custo da tarifa para os consumidores, da tarifa de energia elétrica. E a União, na realidade, bolou um plano muito complicado. Um dos aspectos desse plano envolvia o seguinte: a União editou uma medida provisória, denominada de Medida Provisória número 579 de 2012. Depois que a União editou essa medida provisória, ela compareceu na Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras e votou para que controladas da Eletrobras aderissem aos termos dessa medida provisória. Qual é a peculiaridade? É que, de verdade, seria mais ou menos como se a União estivesse votando para que ela própria pagasse uma indenização menor para as controladas da Eletrobras. Por quê? Ao final dos contratos de concessão, existe um instituto no direito administrativo de indenização pelos bens reversíveis, para compensar possíveis perdas das empresas, porque tem uma questão de aviamento e de um valor quanto a isso que pode ser muito elevado, existe este instituto da indenização pelos bens reversíveis. O que a União fez foi dizer que ela teria de pagar uma indenização muito menor, de acordo com os critérios que ela própria inventaria, na realidade. E quem fosse aderir aos termos teria de renunciar ao direito de discutir isso eventualmente judicialmente. Bom, nesse sentido, a controvérsia geral, a União compareceu na Assembleia e votou para que as controladas aceitassem esses termos dessa medida provisória. A CVM atribuiu uma multa muito elevada à União, de R$500 mil na época, e depois essa multa foi revertida pelo Conselho dos Recursos do Sistema Financeiro Nacional, que é tradicionalmente chamado de Conselhinho. Esse é o quadro dos fatos em geral. Nós não vamos discutir no encontro de hoje sobre as sociedades de economia mista. Talvez eu faça uma breve observação sobre isso, mas combinei com o professor Arato, a gente vai ficar no âmbito do direito privado, no âmbito do direito das companhias, do direito societário. Feitas essas observações, acho que era isso. Professor, eu até vou projetar aqui para as pessoas verem os artigos da lei. Eu começo com o 84, com 115, com 115. Palavra sua, professor.
Ele abrir os participantes ali nos nomes, para a gente ver os nomes. Tá. Colocar em galeria. Pode falar? Pode. Tá bom. Bom, nós vamos hoje tratar de um dos assuntos mais conflitantes do direito societário, que é justamente o conflito de interesses. A lei, nossa lei de SA, ela não diz, como as outras leis, interesse social. A lei de SA refere-se ao interesse da companhia. Então, nós já podemos aí fazer uma distinção entre o interesse social lato sensu, que abrange o interesse da companhia, ou seja, o interesse dos acionistas, e o interesse abrange o interesse da companhia e mais outros interesses que estão no artigo 117. Mostra o artigo 117, por favor. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º é o do 116, né? Que tem da... 117. Pode ser o 116 também. Bom, não, é o 117, é verdade, que tem o interesse nacional. Então, vejam que no parágrafo 1º do artigo 117, estão definidas as modalidades de exercício abusivo do poder de controle, entre as quais orientar a companhia para que estranhe objeto social ou lesivo interesse nacional. Tá? Depois, fala-se também na linha interesse da economia nacional. É claro que, dependendo do tamanho da empresa, da companhia, ela pode influenciar até a economia nacional. Caso da Petrobras, por exemplo. Né? Depois, fala-se também em constituir abuso de controle, lesar o interesse dos trabalhadores. Também lesar o interesse dos investidores em valores mobiliários. Por exemplo, os debenturistas. A debênture é um valor imobiliário. Mas eles não são acionistas. Então, veja, esse é o interesse social lato sensu. Abrange o interesse da companhia, que eu já vou explicar o que é, e esses outros interesses, que são interesses, vamos dizer, externos à companhia. É importante compreender que o artigo 115, ele trata única e exclusivamente do interesse da companhia, que é o interesse comum dos sócios. Tá? Multissócio, o que vem a dizer, enquanto sócio. Não trata do interesse nacional, do interesse dos trabalhadores, do interesse da economia nacional, enfim. O artigo 115 ele é centrado unicamente no interesse dos acionistas enquanto acionistas. Muito bem. E eu falo enquanto acionistas, por quê? Porque os acionistas podem ter um interesse comum enquanto membros de uma mesma família, por exemplo, numa companhia familiar. Então, não é esse o interesse. É interesse enquanto acionistas, ou seja, seguindo-se um modelo abstrato acionista que deve perseguir o interesse da companhia nas suas deliberações. Então, depois vou voltar no capo do artigo 115 e vou direto para o parágrafo 1º, que diz: o acionista
não poderá votar. Presta atenção, são 4 casos. O acionista não poderá votar nas deliberações da Assembleia Geral relativas ao, primeiro caso, laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social. Segundo caso, e a aprovação de suas contas como administrador. Terceiro caso, nem em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular. Quarto caso, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. Então, o artigo 115, caput, trata delimitadamente de cada caso aqui em especial. Primeiro, é o laudo de avaliação de bens com que concorrer para a formação do capital social. Por quê? Porque quando o acionista confere um bem para a formação do capital social, ele tem que dar um valor a esse bem. E este bem será avaliado nos termos do artigo 8º para verificar se ele confere, se realmente é o valor que o acionista deu ou não deu. Por quê? Porque o acionista, ao entregar um bem para a formação do capital social, ele vai estar concluído um contrato com os outros acionistas. Contrato de formação de uma sociedade anônima. Tá? Então, é por aí. Tá? Então, nesse particular, vige a previsão de que o acionista não pode contratar consigo mesmo. E, portanto, se o valor que ele der for superior ao que realmente vale o bem, ele vai estar lesando os outros contratantes, que são os outros acionistas. Segunda hipótese, a aprovação de suas contas como administrador. Aí há um outro princípio em jogo, que é o de que ninguém pode ser juiz em causa própria, nemo iudex em causa própria. Portanto, ninguém pode aprovar as próprias contas, porque ninguém pode ser juiz de si próprio. Tá? Terceiro, nem em quaisquer outras deliberações que puderem beneficiá-lo de modo particular. Quarto, ou em que tiver interesse conflitante com o da companhia. Então, demorou muito tempo para que a doutrina chegasse a uma conclusão sobre o que é benefício particular, e ainda hoje há vozes discordantes. Tá? Bom, a explicação para essa expressão benefício particular, beneficiário particular, é histórica, e eu já vou dizer adiante qual a razão que levou a essa redação. De qualquer maneira, o que tem sido entendido majoritariamente é que nas deliberações que puderem beneficiar o acionista de modo particular, na condição de acionista, existe quem entenda que, por exemplo, o acionista fazer um contrato com a companhia seria um benefício particular. Isso não tem o menor sentido, como eu vou demonstrar. Tá? O benefício particular é aquele que vai beneficiar alguém na condição de acionista. E por que a utilização dessa palavra benefício particular? E
porque no artigo 84, quando se fala do Estatuto da Companhia, tá, o artigo 84, inciso 6, diz o seguinte: artigo 84, cap. O prospecto deverá mencionar com precisão e clareza as bases da companhia e os motivos que justifiquem a expectativa do bom êxito do empreendimento e, em especial, inciso 6, as vantagens particulares a que terão direitos fundadores ou terceiros e o dispositivo do projeto do estatuto que assegura. Então, vocês poderão perguntar, mas aí fala vantagem particular, lá fala em benefício particular. Há alguma diferença? A diferença, historicamente, é a seguinte: essa expressão vantagem particular, ela surge na Lei 3.150 de 1882, que foi a nossa primeira lei terceira. Esta vantagem, esta expressão vantagens particulares, ela foi repetida numa lei de 1890 e depois foi repetida no decreto 434 de 1891, que durou 50 anos. Regeu as sociedades anônimas entre nós durante 50 anos. Muito bem. Percebam que, quando se fala em vantagens particulares, aqui terão direitos fundadores ou terceiros e o dispositivo do projeto de estatuto que as regula. Então, surgiu a seguinte questão, que foi até abordada pelo Carvalho de Mendonça. Essa vantagem particular pode ser concedida pela Assembleia Geral ou ela só pode ser concedida no Estatuto? Aqui fala no Estatuto. Então, surgiu essa dúvida. Por essa razão, o legislador de 1940, Decreto-Lei 2627 de 1940, utilizou a expressão benefício particular. Além da vantagem particular, que era concedida no Estatuto, o benefício particular. Por que benefício particular? Porque, por exemplo, as partes beneficiárias, elas podem constituir um benefício particular. Você concede para um acionista uma parte beneficiária. O que é a parte beneficiária? É um título que concede ao acionista o direito de participar dos lucros. Tá? Se você concede isso numa Assembleia Geral, você não está dando, na literalidade da lei, uma vantagem particular. Porque isso não consta do Estatuto. Isso é concedido pela Assembleia. Então, em vista dessa expressão, vantagem particular, ser muito restrita, ela tem que constar do Estatuto, é que se adicionou o termo benefício particular no Decreto-Lei 2627 de 1940, que foi repetido na nossa atual lei terciária. Tá? Então, não há nenhuma diferença entre vantagem particular e benefício particular. Tá? É que, para efeitos de evitar qualquer querela a respeito, se precisa constar do Estatuto, não precisa, a lei utiliza o termo mais amplo, que significa benefício particular. Ou seja, tanto aquele que constar do Estatuto, como aquele que for concedido numa Assembleia Geral, é um benefício particular. E o benefício particular não são só as partes beneficiárias que dão direito a lucros eventuais aos acionistas. Benefício particular pode ser a aposentadoria para o fundador. Tá?
pode ser a aposentadoria para o filho do fundador, para a família do fundador. Isso tudo são benefícios particulares para o acionista enquanto acionista. Perceba, o que é muito importante, que isso constitui uma vantagem legítima. Tanto que o artigo 84, inciso 6, manda constar do projeto de estatuto. Evidentemente, se isso não fosse uma vantagem legítima, a lei jamais toleraria que isto constasse no Estatuto Social. Então, eu repito, benefício particular é a vantagem que pode ser concedida no Estatuto ou numa Assembleia Geral, numa deliberação de Assembleia Geral, que venha agraciar o acionista enquanto acionista, rompendo o princípio de igualdade dos acionistas. Rompe o princípio de igualdade entre os acionistas. E, por isso, a lei determina que o acionista, nessa hipótese, não pode votar. Ele não pode votar. Por que ele não pode votar? Porque é um absurdo que ele, tendo um benefício, ele vote a favor dele mesmo. É totalmente coerente isso. Seria um absurdo. E o interesse conflitante? Aí eu já vou dizer a diferença. Porque muitas vezes isso foi utilizado como sinônimo, benefício particular e interesse conflitante. Quando não é. Muito pelo contrário. O que é interesse conflitante? Bom, o interesse conflitante ele se caracteriza quando o acionista procura obter uma vantagem ilegítima, contrária ao direito. Você tem que buscar o interesse conflitante no caput do artigo 115, que diz: o acionista deve exercer o direito ao voto no interesse da companhia. Considerar-se abusivo o voto exercido com o fim de causar dano à companhia e outros acionistas, ou de obter para si ou para outro vantagem a que não faz jus. Vantagem ilegítima. Vantagem a que não faz jus e de que resulte ou possa resultar prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Essa é a diferença fundamental. Num caso, nós temos a vantagem legítima, na qual o acionista não pode votar, porque ele será o beneficiado. Na outra, o acionista também será beneficiado, só que de maneira ilegítima. Ele vai obter uma vantagem a que não faz jus, e da qual vai resultar prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. E não basta uma vantagem, tem que resultar prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Tá? Nisso consiste o interesse conflitante, na busca de uma vantagem particular a que o acionista não faz jus. Eu me lembro de um dos exemplos da doutrina, é o exemplo da companhia, o dono da companhia, de uma companhia de terraplenagem, que vai construir uma estrada. Se ele construir a estrada de modo reto, vai custar muito mais barato para a companhia. Mas ele, para se avantajar, constrói a estrada passando em frente ao sítio. Vai sair muito mais caro, só que vai trazer uma vantagem
indevida, ilegítima para ele. Em prejuízo da companhia, porque se eles construíssem a estrada de forma reta, isso sairia muito mais barato. Mas ele, para se beneficiar ilegitimamente, ele faz passar na frente do sítio dele. Então, essa é a diferença entre benefício particular e interesse conflitante. Trouxe tantos problemas, né? E que, inclusive, alguns consideravam benefício particular, como eu disse, não aquele benefício concedido ao acionista, como acionista, mas sim aquele concedido ao acionista de qualquer forma, por exemplo, contratar com a companhia. Seria um benefício particular, que os outros acionistas não contratariam, e só um contratou. Só que o que se esquece com essa argumentação é o seguinte, é que se fosse verdade isso, nós estaríamos no campo do conflito de interesses e não no campo do benefício particular. Por quê? O acionista que contratar com a companhia com vantagem para si próprio e com desvantagem para a companhia e para os outros, ele vai estar agindo conflitantemente, um abuso do direito de voto. Vai estar prejudicando a companhia. Conflito formal e conflito material. Eu acho que até essas expressões, a primeira, exemplo, é uma expressão que, no meu modo de ver, até está errada. Devia ser conflito potencial, não conflito formal. Né? E conflito material ou substancial ainda está correto. Qual é a diferença entre conflito formal e conflito substancial? A diferença é a seguinte, é que o conflito formal, ele independe de prejuízo para a companhia. O acionista está proibido de votar quando ele, no laudo de avaliação do bem com que ele concorrer para a companhia, não importa se a avaliação está correta ou se não está correta, ele não pode votar. Ele não pode votar. Ou seja, se a avaliação está correta, está perfeita, ele não pode votar. A proibição é estar em ré ipsa, na própria coisa. Ele não pode votar, porque a lei parte do pressuposto de que ele vai votar com interesse conflitante, ou seja, que ele vai... A lei parte desse pressuposto. E veja, isso veio combinar justamente com um artigo que foi introduzido no Código Civil de 2002, a lei de SA de 76, mas veio combinar justamente com o artigo de 2002, artigo 166, número 6 ou número 7, que diz o seguinte: o negócio jurídico será nulo quando a lei proibir-lhe a prática sem combinar sanção. Aqui, isso já era doutrinário, agora é de direito positivo. Aqui, não há nenhuma sanção. A lei fala assim, está proibido de votar. Você não pode votar. Não pode votar nas suas contas como administrador. A lei diz, não pode votar, ainda que as contas sejam corretas.
ele não pode votar. Tá? Porque a proibição aí do artigo 166, número 6. É número 6 ou número 7? Eu acho que é o número 7. Muito bem. Ou em quaisquer outras que puderem beneficiá-lo de modo particular. A vantagem é legítima, como eu disse, mas ele não pode votar, porque isso vai beneficiá-lo de modo particular. Tá? Agora, ou em que tiver interesse conflitante na companhia. Argumenta-se o seguinte: a lei é muito clara, ela proíbe o cargo de votar, no caso de haver interesse conflitante. Mas, eu pergunto, o que é interesse conflitante? Será um interesse, um conflito meramente formal, como são esses 3 primeiros, ou será um conflito material, ou seja, aquele do qual surge com prejuízo para a companhia ou para outros acionistas? Esse é o conflito material. Conflito material é aquele que proíbe o acionista de votar, ainda que as contas estejam certas, ainda que o valor dado ao bem seja correto, a avaliação. Esse é o conflito. Conflito material é aquele conflito do qual surge um prejuízo para a companhia. Vocês percebam que o caput do artigo 115 fala expressamente em prejuízo para a companhia ou para outros acionistas. Fala expressa. Então, este é o conflito material. Então, quando fala em interesse conflitante aqui, está se referindo aqui a conflito formal ou a conflito material? Bom, eu entendo que é conflito material e justifico minha posição pela análise sistemática da lei de excesso. O artigo 117, parágrafo 1º, letra F, diz que constitui modalidades de exercício abusivo de poder contratar com a companhia, diretamente ou através de outra, ou de sociedade na qual tem interesse, em condições de favorecimento ou não equitativo. O contrato com a companhia é o exemplo emblemático de conflito de interesses. Você contrata. No entanto, a lei, a contrário senso, permite que o acionista contrate com a companhia, desde que em condições de favorecimento, e desde que em condições equitativas. Tá? Estou falando análise sistemática. Aí você vai para o artigo 156, que trata do conflito de interesses do administrador. E nesse dispositivo, no caput, ele diz: é vedado ao administrador intervir em qualquer operação social em que tiver interesse conflitante ou da companhia, bem como na deliberação que a respeito tomarem os demais administradores, cumprindo cientificá-los do seu impedimento. Esse é o caso. Vamos para o parágrafo 1º. Diz: ainda que observado o disposto neste artigo, o administrador somente pode contratar com a companhia em condições razoáveis ou equitativas, idênticas às que prevalecem no mercado ou em que a companhia contrataria com terceiro. Vai para o parágrafo 2º. O negócio contratado com infração do disposto no parágrafo 1º é anulável. Ou seja, somente é anulável o negócio realizado pelo administrador em condições não equitativas, em condições fora das condições de mercado.
fora das condições de que a companhia contrataria com terceiros. Não é anulável o negócio em que o administrador não declarou o seu impedimento. Não é anulável. Isso está no carro. Só é anulável as que não observarem condições equitativas. Ou seja, nos dois casos, o controlador ou o administrador estão autorizados a contratar, se não forem negócios não equitativos, fora das condições de mercado. Ou seja, por que razão? Porque o controlador ou o administrador podem contratar em condições de mercado. Digo mais. O controlador tem todo o interesse em que a companhia está indo mal das pernas, ele tem todo o interesse em fazer um empréstimo para a companhia a juros de 1% ao mês. Porque senão ele mata a companhia. Ele é controlador. Ele mata a companhia. Se ele contratar em condições que um banco contrata, 4% ao mês, a companhia não vai. Aliás, muito sabiamente, a lei de recuperação de empresas em falência mudou o artigo que tratava dessa questão, que é o artigo 83, que dá a classificação dos créditos. Tá? Primeiro, créditos de trabalhador até 150 salários mínimos, depois vem crédito, hipoteca, garantia e tal. No fim, na redação original, a lei dizia que eram não é subquirografários, abaixo dos subquirografários. Puxa vida. Eu também esqueci. Hã? Eu também esqueci, eu estou... Subordinado. Subordinado. A lei dizia que eram subordinados os negócios contratados com o administrador ou com os sócios. Né? Dizia isso, e com isso ela tolhia completamente a possibilidade de o administrador ou o controlador emprestarem para a companhia a juros de 1% ao mês. Porque o cara não ia emprestar para ficar na condição de credor subordinado. A lei foi mudada agora para dizer o seguinte, que o crédito é subordinado quando o administrador ou o controlador contratarem com a companhia fora das condições de mercado. Ou seja, agora o crédito é quirografário. Se ele for contratado em condições de mercado, ele é quirografário. E não mais subordinado. Tá? Então, veja, é uma questão de bom senso achar, e também de preconceito, achar que o controlador sempre vai querer ferrar a companhia ou o administrador. Então, a lei diz, olha, se for em condições de mercado, você pode contratar. Não há interesses conflitantes. Artigo 245. Os administradores não podem, em prejuízo da companhia, favorecer sociedade coligada, controladora ou controlada, cumprindo de zelar para que as operações entre as sociedades, se houver, observem condições estritamente comutativas ou com pagamento compensatório adequado. E respondem perante a companhia pelas perdas e danos resultantes de atos praticados com infração ao disposto desse artigo. Nós estamos aí, no caso, diante de um grupo societário de fato. Tá?
No grupo societário de fato, uma sociedade não pode prevalecer em relação a outra. No grupo de direito, pode. Se tiver uma convenção de grupo, pode. Pode sacrificar o interesse da sociedade em favor da controladora ou do grupo. Aqui no grupo societário de fato não pode. Mas vocês percebam que há contrário senso. Aqui, a lei permite ao administrador do grupo de fato que favoreça a sociedade coligada, controladora ou controlada, se houver pagamento compensatório adequado. Tá? Mesmo que seja em condições não estritamente cooperativas. Tá? Finalmente, o artigo 246, que cuida da incorporação de controlado. O que ocorre na incorporação de controlado? Ocorre um fenômeno muito curioso, que é o seguinte: não há duas maiorias. Na incorporação normal, você tem duas maiorias que decidem. Você tem a maioria da sociedade, que vai ser incorporada, que precisa concordar com a incorporação, e você tem que ter a maioria da sociedade incorporadora, tá? Que vai incorporar. Tem duas maiorias. Na incorporação de controlada, você não tem duas maiorias. Por quê? Você só tem maioria da controladora, porque ela é controladora da controlada. Portanto, ela vai votar lá embaixo. Ela vota aqui em cima, como controladora, né, na Assembleia, e vota lá embaixo, na controlada, como controladora. Então, você não tem duas maiorias, você tem uma maioria só. Então, por isso, a lei cuidou de tratar o assunto delicado com muita delicadeza mesmo. Então, mas ela permite que a controladora vote. Tanto ela permite que, se ela não permitisse, você não atingiria o quórum de metade, no mínimo, de capital votante previsto no artigo 136. Ou seja, o artigo 136 cuida das hipóteses em que a lei de SA prevê maioria qualificada para certas deliberações. Na deliberação sobre incorporação, a lei de SA exige maioria qualificada, ou seja, metade no mínimo do capital votante. Tá? Então, aqui, se você não permitisse que o controlador votasse, que a sociedade controladora votasse, você não atingiria o quórum de metade no mínimo do capital votante. Tá? E também não se justificaria a hipótese de recesso concedida no artigo, parágrafo 3º do mesmo artigo. Se as relações de substituição das ações dos acionistas não controladores previstas no protocolo de incorporação forem menos vantajosas que as resultantes da comparação prevista neste artigo, os acionistas dissidentes da deliberação da Assembleia da Controlada que aprovar a operação poderão optar, no prazo previsto no artigo 230, entre o valor de reembolso fixado no inciso 45 e o valor apurado em conformidade com o disposto no caput observado e disposto no artigo 137, inciso 5. Ou seja, neste caso, os acionistas da controlada poderão optar pelo recesso. Tá? E não se justificaria o excesso se o controlador não votasse. Ou seja, não teria o menor sentido. Então, através da
análise sistemática da lei de SA, você chega à conclusão, no meu modo de ver, inequívoca, de que a lei de SA não, não, não teve por objeto proibir conflitos formais de interesse, a não ser lá no capítulo do artigo 115. A lei teve por objeto proibir conflitos substanciais de interesse, ou seja, aqueles conflitos em que a sociedade é prejudicada e o acionista sai com uma vantagem a que não faz justo, uma vantagem indevida. Além desses elementos, agora, com a lei de liberdade econômica, o assunto ficou até muito mais fácil de decidir pelo seguinte, porque a lei, no seu artigo 3º, diz: são direitos de toda pessoa natural ou jurídica essenciais para o desenvolvimento e o crescimento econômico do país, observado no disposto do parágrafo único do artigo 170 da Constituição Federal. 2 pontos. Inciso 5º. Gozar de presunção de boa-fé nos atos praticados no exercício da atividade econômica, para as quais as dúvidas de interpretação do direito civil empresarial, econômico e urbanístico serão resolvidas de forma a preservar a autonomia privada, exceto se houver expressa disposição legal em contrário. De modo que agora, o que já era um princípio, ou seja, de que você não pode presumir a má-fé, se tornou expresso. Ou seja, se há dúvida de interpretação do artigo 115, há dúvida. Há dúvida. Você, então, tem que presumir a boa-fé do controlador, do administrador. Está aqui na lei. Está aqui na lei. Então, basicamente, é isso que eu tinha a falar sobre esse assunto conflitante, como eu disse de início. Muito obrigado, professor. A gente vai aproveitar essa ocasião para fazer umas perguntas para o senhor. Eu nasci num país que tem uma tradição política muito bonita do que eles chamam de PMQs, que são Prime Minister's Questions. Então, hoje o senhor é o Prime Minister, eu vou fazer o papel de, chama de Leader of the Opposition, e eu vou fazer umas perguntas. Pode fazer. A primeira pergunta é a seguinte, sobre benefício particular. Essa norma não veio da França? Não tinha uma... Ou eu estou lembrando de maneira equivocada? Vantagem. Tá. Porque a observação do professor Trajano de Miranda Valverde, com aquele exemplo da pensão, isso ele retirou da França, ou eu estou falando bobagem? Não, benefício particular. Tá. Ele até pode ter tirado, só que a França que usava a expressão vantagem particular. Usou na primeira lei, na verdade, a primeira lei foi de Portugal, uma injustiça com Portugal, que a primeira lei que trouxe a liberdade de contratação de sociedade anônima, não foi a lei francesa de 1867, mas sim foi a lei de Portugal, que foi promulgada um mês antes. Mas, como é a França, evidentemente, Portugal ficou de lá. Mas Carvalho... A lei francesa é que falava de a vantagem particular. Tá. Mas a observação de Carvalho de Mendonça tinha em conta essa legislação francesa?
5. Ah, perfeito. 5. Tá. Deixa eu ver aqui alguma outra pergunta. No Código Civil, nós temos o artigo 1074, seu parágrafo 2º, que traz uma noção de conflito formal, eu acho. Sim. Você tem essa opinião também? Também. Mas isso traz algumas consequências peculiares, não é? Porque se a gente pensa no sujeito que votou para ele próprio ser administrador de uma limitada, por exemplo, haveria aí, pelo menos teoricamente, uma nulidade absoluta, não? Não, eu acho não. Que o que se considera, isso também se colocou a respeito da lei judicial. O que se considera, no caso, é que o acionista está votando em benefício da sociedade. Tá. Tá? Que, E não tem a sociedade precisa de um administrador. Então, no caso, ele estaria votando em benefício da sociedade e não em benefício próprio. Uhum. Eu vou abrir aqui a redação desse parágrafo 2º, porque eu acho que é uma redação muito forte, vamos dizer assim. É uma redação, sem dúvida. É a seguinte, eu vou colocar ali na tela. Bom, se assim fosse, ia ser bem complicado nas limitadas unipessoais, né? Porque como é que faria para eleger administrador? Não teria como, né? Você lembrou um exemplo perfeito. Ué, não está abrindo aqui. Já que agora se permite sociedade unipessoal, né? Que é um negócio inacreditável, eu acho uma obrigação. Está escrito assim. No 1074, parágrafo 2º. Nenhum sócio, por si ou na condição de mandatário, pode votar matéria que lhe diga respeito diretamente. É por isso que eu cito esse exemplo do administrador, que também é discutido no caso... O exemplo aí, eu acho que mais perfeito, Daniel, seria, por exemplo, se o sócio, se ele pode votar em casos de exclusão. Uhum. Se ele poderia votar. Distribuição desproporcional de lucro para si próprio. Exatamente. Tá, mas aí, na sua opinião, teria dúvida sobre... Porque a impressão que eu tenho é que é muito cabal a redação, que é uma matéria que diz respeito a ele diretamente. Mas, Daniel, veja, a solução dada, né, para a interpretação da lei desse ano, eu acho que pode ser aplicado. Eu acho que isso se falar, ele não está votando em si mesmo, ele está votando em favor da sociedade. E precisa de um administrador. Uhum. Eu acho que a gente não pode ser tão cabal aí na interpretação desse artigo. Eu tinha uma outra pergunta também sobre o benefício particular. Nós passamos a ter o voto plural a partir de 2021. E existem várias normas sobre isso previstas no 110. Então, tem 110A agora. Então, só pode durar no máximo 7 anos. Pode ser prorrogado. Pode ter um limite de 10 votos para ação. E tem coloquei ali na tela, está dizendo assim: o voto plural atribuído às ações ordinárias terá prazo de vigência inicial de até 7 anos, prorrogável por qualquer prazo, desde que... Aí vem umas normas que não interessam. Desde que haja uma assembleia, né? Mas aí, no inciso 2º, está dizendo assim: desde que sejam excluídos das votações os titulares de ações da classe cujo voto plural se pretende prorrogar. É benefício particular. Na sua opinião, É benefício particular. Tá. Que os outros acionistas não vão ter o mesmo benefício. Ter o voto plural. Perfeito. Eu tenho uma sensação quanto a essa matéria de que, para mim, pelo menos, que o exemplo do sócio que tem uma pensão da sociedade é como se não houvesse tantos exemplos assim de benefício particular. Que a pessoa precisa pensar num exemplo lícito, em que tem essa quebra de igualdade entre os acionistas. E o voto plural é bem perfeito. É. Isso, né?
Benefício legítimo. É um benefício legítimo. Eu queria perguntar sobre a posição do professor Comparato, porque ele manifesta acho que no seu principal livro, né, No Poder de Controle da Sociedade Anônima, ele diz que ele lamenta o fato de que a posição do legislador seja essa. O senhor Comparato tem duas posições. Porque no poder de controle, ele fala que a lei não se omitiu nessa matéria e ela proibiu que o controlador votasse. O que o controlador... Não, ela proibiu o controlador de contratar constituintes. E ele, veja bem, nós temos lei, a legem habemus. A lei deveria ter previsto que se faria necessário uma assembleia sem o voto do controlador. É isso que ele diz. Ou seja, quando ele escreveu o poder de controle, ele seguiu exatamente a lei. Ele disse, olha, o controlador pode controlar com a companhia em condições equitativas. Ele disse, mas não bastava isso. A lei deveria ter previsto que a contratação fosse aprovada por uma assembleia sem o voto do controlador. A lei deveria ter feito, mas não fez. Ele lamenta. Futuramente, num livro, acho que no Direito Empresarial, que é de 1990... É naquele artigo sobre o controle conjunto. Ele diz o seguinte, que quando houvesse uma posição prévia, né, de interesse conflitante, né, que acho que seria até de contrato com a companhia, eu não me lembro o exemplo que ele dá, mas talvez seja de contrato com a companhia. Então, ele não poderia votar. Então, ele, no modo de ver, mudou de opinião. Né? E veja, o que é importante é estabelecer o seguinte, que para justificar a proibição de interesse conflitante, vedação de voto, por causa de interesse conflitante, deve-se sempre lembrar que a lei não combate apenas o voto quando há um interesse conflitante, no caso que Comparato indicou, ela exige prejuízo. E você só pode saber se haverá prejuízo depois da pessoa votar. Você não sabe como é que ele vai votar. Ou seja, o interesse conflitante, ele não é aferível a priori, mas só é aferível a posteriori. Se houver prejuízo para a companhia. Na minha opinião, o seu argumento mais forte, defendendo a tese do conflito substancial, do conflito material, diz respeito, na realidade, ao parágrafo 4 do 115, sobre a questão da anulabilidade. Porque... Não, lá fala de prejuízo, exatamente. Deixa eu ver. 115, parágrafo 4, diz o seguinte, a deliberação tomada em decorrência do voto de acionista que tem interesse conflitante com a da companhia é anulável. O acionista responderá pelos danos causados e será obrigado a transferir para a companhia as vantagens que tiver ao ferir. Sim, porque eu consigo imaginar uma argumentação que diria o seguinte, nós alcançaríamos algumas situações esdrúxulas, ridículas,
se nós adotássemos a tese do conflito formal na lei das sociedades anônimas. Mas eu consigo imaginar alguém dizendo assim, bom, é esdrúxulo, mas mesmo assim essa foi a preferência dos legisladores. Mas esse dispositivo aí é muito forte. E vale lembrar aqui que no direito italiano, devido a uma relação dupla, também houve a mesma discussão sobre conflito formal, conflito material. Mesmíssimo. Mesmíssimo. Quando eu escrevi minha dissertação, em 1991, há muito tempo, eu estudei o direito italiano e, naquela ocasião, a doutrina se dividia. A doutrina majoritária entendia que o conflito tinha que ser substancial. E a minoritária entendia que o conflito era de natureza formal. Até que, em 2003, houve uma mudança no Código Civil italiano e corrigiu-se a redação do artigo, acho que é 2373, se não me engano, justamente para distinguir o interesse conflitante do conflito formal do conflito material. O Tarek, uma vez fez, não faz muito tempo, uma observação muito interessante sobre isso. Ele disse assim, no direito civil, de maneira mais clássica, quando está escrito assim, não pode contratar, não pode praticar determinado ato. Nesse caso, seria uma hipótese de nulidade. E realmente, nós começamos no parágrafo 1º com essa redação, não pode votar. Isso. Mas tem o resto da lei. Sim, mas você precisa saber o que é interesse. Sim. Você precisa definir o que é. Ele está aqui. É formal ou material? Ele está, inclusive, aqui presente conosco, mas o argumento dele foi assim, eu concordo com o professor Erasmo, mas ele achou infeliz essa redação do parágrafo 1º. Na sua opinião, se eu tivesse que consertar a lei, você já tem em mente, assim, se eu faria alguma modificação? Eu acho que o grande problema dessa matéria, foi o seguinte: o legislador se abeverou do direito alemão e do direito espanhol. Tá? Por isso que deu essa confusão toda. Porque conflito, veja, por um erro de tradução. A expressão italiana tradutor traidor, ela é perfeita. No direito alemão, quando você fala conflito de interesse, é um conflito formal. Lá, o que a gente entende por conflito material é abuso do direito. É abuso do direito, que está aqui no caput 115. Então, por um erro de tradução, o que se entende por conflito de interesse na Itália é o abuso o abuso do direito de voto na Alemanha. Mas erro de tradução, assim, escavado. Tá? Se você for na parte que trata das proibições de voto no direito alemão, não pode votar na exoneração da própria responsabilidade, não pode votar, etc., você vai dar conflito de interesses. Isso é que é conflito de interesses no direito alemão. Você vai encontrar o que nós entendemos por conflito de interesse substancial no artigo 246, no parágrafo 246, que trata do abuso do direito de voto. Veja só o que uma tradução acarreta. Então, a nossa lei se abeberou das duas formas. No caput do artigo 115 está o abuso do direito de voto.
No parágrafo 1º, está conflito de interesse formal e material. O material não cabe. É abuso do direito de voto. Esse artigo, esse parágrafo 4, a deliberação tomada em decorrência de voto de acionistas que têm interesses conflitantes da companhia é anulável, é de voto abusivo. Isso é voto abusivo. O voto abusivo, isso é como valendo das lições do Galgano. Tá? O voto abusivo é uma modalidade de interesse conflitante. A nossa lei prevê outra modalidade. Qual é? É o voto com fim de causar dano à companhia. Que é em tudo e por tudo comparável ao abuso do direito de propriedade. Você usa a propriedade, que hoje é expresso no Código Civil, e não era. O comparado fala isso, quando ainda não era direito posto. Tá? Mas hoje o Código Civil é expresso. Se você usar a propriedade para causar dano a outra, você está abusando do direito de propriedade. O ato emulativo. Emulativo. Ad emulação. Antes de passar a palavra para você, eu só gostaria de lembrar aos nossos amigos que estão nos assistindo pela internet que vocês podem, se vocês desejarem, fazer perguntas, tá? Existe um canto inferior direito, onde há um triângulo, um quadrado e um círculo. Se vocês clicarem ali, vocês conseguem clicar em perguntas e respostas, e vocês podem fazer perguntas para a gente, tá? Diga lá, tá? Você ia falar uma coisa? Eu ia fazer uma pergunta, professor. Pois não. Nós discutimos bastante a questão do artigo 166 aqui, mas, como o senhor esclareceu, não é sobre ela. No caput do 115, e considerando a interpretação que o professor propõe, me parece que nós tenhamos uma diferença, então, entre o abuso e a questão da vedação com consequência de anulabilidade para o voto com conflito substancial de interesse. E por que eu pergunto? Minha pergunta é a seguinte: ele fala que teria um abuso de voto exercido, aí, com a finalidade de obter para si ou para outra vantagem a que não faz jus, e que resulte ou possa resultar. A minha questão é que possa resultar. Qual seria a consequência na nossa lei do abuso do vantagem para o votante? É o dano potencial. Possa resultar dano. Possa resultar dano. O dano, sem dúvida nenhuma. O dano pode ser potencial ou atual. Não tem dúvida nenhuma. Mas, nesse caso, a consequência, então, não seria a anulabilidade. O voto abusivo é nulo. Tá. Absolutamente nulo. É um ato ilícito. Hoje a doutrina está pacificada, no sentido de que o ato ilícito é nulo. Sim. Antigamente havia dúvida se era dava direito só à perda de danos ou não. Hoje, no que eu sei, a doutrina se classificou. O ato abusivo é nulo, absolutamente nulo. Tem uma pergunta que é sobre o presidente que estiver presidindo a Assembleia. Tá. Ele não computa o voto quando houver benefício particular. Não computa. Tá. Também não computa no caso de aprovação de próprias contas. Não computa. E o do conflito de interesse, aí não tem como averiguar. Ele não tem como averiguar. Você não sabe como o sujeito vai votar. Porque a lei não há muitos detalhes sobre isso na lei. Tem o 128 da lei que trata da mesa. E há alguns dispositivos na lei que tratam desse caso em que o presidente não computaria um voto. No 129, os votos nulos, votos em branco, não são computados. Isso. No 118, nos parágrafos 8º e 9º, agora tem aquela questão de incumprimento de acordo. Ineficácia. Mas ele não computa. Não computa.
Não, é perfeito, porque eu tenho essa dúvida. Eu acho que é o tipo de coisa que não é disciplinado de maneira específica, inclusive considerando conflitos de interesse. Se o sujeito vai votar em benefício particular, o presidente teria a responsabilidade de não computar o voto. Se ele viesse a computar, eventualmente até poderia responder por isso. Eventualmente. Isso, eu tenho um aluno orientando, que escreveu sobre o presidente da mesa, o Caio. Você conhece. Então, ele se viu em uma teia de aranha, porque a nossa lei não diz nada, né, sobre o presidente. O direito português trata com muito mais minúcia os poderes do presidente. Mas, de qualquer maneira, na minha opinião, nos 3 primeiros casos, voto, aprovação de contas, as próprias contas, voto para aprovar o laudo que concorreu com o capital social, benefício particular, o presidente não computa o voto. Voto é nulo, absolutamente. Se eu for o usufrutuário de determinadas ações, eu não sou o proprietário das ações, eu não sou o acionista. Eu poderia votar para aprovar as minhas próprias contas? Votar as contas do administrador, que é dono, que tem a nula propriedade, é isso? Votar em favor do nu proprietário. Não pode. O que é? Embora não seja que não pode votar, é administrador, não pode aprovar as próprias contas. Mas se ele é usufrutuário... Sim, veja. Ele exerce o direito de voto, ninguém falou de propriedade. Tem direitos de sócio. No 116, no conceito do controlador. Tem direitos de sócio. É que existe uma decisão sobre isso, até estava falando com um ex-aluno seu sobre isso no outro dia, da CVM, em que o sujeito era usufrutuário das ações, então ele não seria acionista. E ele também era administrador e teria votado para aprovar as próprias contas. E ele tem esse argumento: não, mas eu não era acionista, eu poderia votar. Mas eu acho um pouco difícil de justificar. Eu gostaria. Nossa, não acho nada difícil, acho mega lógico. O cara tem direito de voto e é o administrador. A coisa é pautada no direito de voto e não na qualidade de acionista político. Sim. Né? Até por isso, quando a lei qualifica o controlador, né, ela não usa direitos de acionista. Ela usa direitos... Não, desculpe. Ela não usa direitos de acionista por outro problema, porque a controladora pode ser uma sociedade limitada. É outro problema. Me confundi. Mas ela fala em direitos de sócio. Ele não fala... Como é que está o 117? Até deixa eu fazer uma propaganda, porque eu e Marcelo, vamos lançar aí a primeira edição do Direito Processual Societário 2. Vai sair pela Jusport, que trata de todas as ações previstas na lei de ensino, exibição de livros, responsabilidade dos administradores, responsabilidade do controlador, ações de invalidação, ações de desempate. Então, vai ser o Direito Processual Societário 2, primeira edição. E quinta edição do Direito Processual Societário, que agora vai se chamar Direito Processual Societário 1, substancialmente acrescido. O maior trabalho nessas férias Natal, trabalhar com isso. Já está marcado o lançamento, professor? Não está. Não está, estamos esperando, está tudo com a editora, está tudo perfeito. Mas, de qualquer maneira, o Marcelo precisa chegar de Hamburgo.
ele está em Hamburgo, deve chegar aí pelo dia 7, 8, ele deve estar. Nós tivemos uma modificação na lei das sociedades por ações, feita por uma lei que foi chamada na época de Lei do Ambiente dos Negócios, e foi modificado o inciso 10º do artigo 122 da Lei das Sociedades por Ações. Agora existem chamadas transações entre partes relacionadas que devem ser submetidas à deliberação da Assembleia. Isso, na prática, na sua opinião, não muda a sua opinião, porque o que acontece é que o fim dessa norma é simplesmente dar luz, vamos dizer assim, para a transação entre partes relacionadas. Mas as normas continuariam sendo as mesmas. Perfeito. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma pergunta. Eu queria voltar, antes de nós encerrarmos, para aquela decisão lá da CVM que eu comecei comentando. Para mim, essa é uma decisão muito importante, porque é uma decisão em que os diretores da CVM cuidaram, de alguma maneira, da ideia de função social da empresa, e como isso poderia vir a afetar, por exemplo, uma interpretação do artigo 115. E a posição da CVM foi que não afeta. São duas coisas diferentes, na realidade. De acordo com a posição da CVM, seria como se você não pudesse ter, por exemplo, um pedaço da lei que seria hierarquicamente superior a um outro pedaço da lei. Então, são coisas distintas. Mas eu não sei se eu concordo, assim, realmente com essa opinião da CVM, porque eu consigo imaginar casos que talvez fossem drásticos e uma violação à função social da empresa talvez viessem a influenciar a interpretação do artigo 115. Não sei se você tem alguma opinião sobre isso. Não tenho. Realmente, eu acho que aquela missão do comparar, de que a sociedade econômica é uma forma falsamente associativa, na verdade, o comparato, desde os aspectos jurídicos da macroempresa, que é o primeiro e mais saboroso livro dele, uma delícia dele, parece um romance, é de 1970, ele já advogava a ideia de que a grande empresa, a macroempresa, fosse constituída de maneira que ele fosse entregue aos administradores, entendeu? O acionista teria dividendo, enfim, era uma coisa que não era associativa. Então, não me espanta ele ter falado isso da sociedade de economia mista. Sim, mas sobre a função social da empresa, era um caso específico lá da CVM que realmente envolvia a sociedade de economia mista. Mas eu entendi a posição da CVM como genérica. No início da sua exposição, você disse assim: qual é o significado da expressão interesse da companhia? Então, nós vimos que no 117, por exemplo, a lei pretende proteger, pelo menos teoricamente, o interesse nacional, o interesse da economia nacional, esse tipo de coisa. Aí é o interesse social lato sensu. Lato sensu. Mas essa seria o seu argumento principal para dizer: nós não vamos considerar possíveis questões relacionadas à função social da empresa quando nós aplicamos as normas do 115? Então, do 115, não. Tá. 115, não. Aliás, o comparar fala muito bem que a lei brasileira adotou uma disciplina dual, ou seja, no artigo 115, o acionista tem o dever de votar, o acionista tem o dever de votar no interesse da companhia, entendida como interesse comum dos sócios enquanto sócios. Tá? Só ao controlador que compete, eu uso uma expressão latina, com arbitrio boni viri, com arbítrio de bom varão, cuidar dos interesses externos da companhia. Ou seja, esses interesses todos, trabalhadores, investidores, minoritários, tá?
na minoritária é interna. Enfim, os interesses externos, quem cuida única e exclusivamente é o controlador. Uhum. O acionista comum, ele não tem o dever de cuidar disso. Esse dever é único e exclusivo do controlador. Ele fala, a nossa lei, ela adota uma disciplina que só existe aqui, ou seja, uma disciplina do só o controlador tem o dever de zelar pelos interesses estranhos à sociedade, né? À companhia. O acionista, em geral, não tem esse dever. Entendido. Peraí. Acho que uma pessoa me fez uma pergunta aqui, eu que sou distraída. Deixa eu ver se tem... Gustavo Galizzi. Na opinião do querido professor Erasmo, em que medida, se alguma, a dualidade entre os perfis contratualista e institucionalista na lei pode refletir na disciplina do conflito de interesse? A gente meio que acabou falando sobre isso agora. Abraço grande ao querido mestre e aos colegas da mesa. Obrigado, Gustavo. Gostaria... Eu fui orientando há pouco tempo. É meu amigo também. Meu amigo? Uhum. Muito amigo. Não, eu acabei de falar. Né? Quem cuida do interesse social lato sensu é único e exclusivamente o controlador. E faz sentido Quem cuida do interesse da companhia são todos os acionistas. E só eles. Só eles. Ou seja, nessa matéria, a lei de SA adotou uma perspectiva, ou observou observou o fenômeno de uma maneira contratualista. Porque, de acordo com os contratualistas, a sociedade é um contrato unilateral. Como contrato, diz respeito apenas aos próprios contratantes e a ninguém. Tá? Trabalhadores, comunidade, que é a empresa, nada. Se a sociedade é um contrato, dizem os italianos, que são contratualistas por excelência, ela cuida única e exclusivamente dos interesses dos acionistas, ou seja, dos próprios contratantes. Tá? Então, nessa visão, o artigo 115 adota uma perspectiva contratualista, não há nenhuma dúvida. Perfeito. Não, deixa eu ver se temos alguma pergunta. Não, foi só essa, realmente. Meus amigos, eu acho que era isso por hoje. Gostaria de agradecer muito a todos. Tem mais alguém querendo fazer alguma pergunta, alguma observação? Vamos encerrar os trabalhos, então. Gostaria de agradecer a todos. Mês que vem, nós vamos tentar fazer uma outra entrevista com outro professor também muito bacana, mas isso eu ainda tenho que conseguir organizar para ver se os trabalhos vão funcionar corretamente. Eu agradeço a todos. Muito boa noite. Vou desligar aqui a gravação.